Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui no canal Lobo na Escuta. Mais um vídeo para vocês. Sou o Luiz Rafael Lovato. Se inscrevam no canal. Dê o seu like. Faça algum comentário abaixo dos vídeos. Isso ajuda bastante, mas principalmente o like. E hoje eu venho falar no canal sobre a minha relação de ódio e amor do Guns N' Roses. Uma banda que é muito comentada, acho que não tem mais nada o que se falar. Isso é uma breve história minha de relação que eu tive no final da década de 80 com Guns N' Roses. O Guns N' Roses era uma banda que eu detestava, eu odiava, eu fazia campanha contra Guns N' Roses, ali entre 88 e 89. Né? Ali eu estava escutando outros estilos, escutava muito hard rock, mas aquela popularidade do Guns N' Roses estava me irritando, me irritava as baladas, porque a gente tinha muito acesso somente às baladas, assim. Saíram os discos e coisa e tal, mas eu nem perdi muito tempo em querer escutar os discos. Eu já detestei o fato de ter uma música em uma novela que, se eu não me engano, era O Que Rei Sou Eu, né? Eu acho que, se eu não me engano, tocava Patient, e dali em diante eu detestei a banda. Né? Claro, eu era adolescente, eu era muito jovem, não compreendia as coisas direito, mas eu detestava. Mas o auge da minha revolta contra o Guns N' Roses veio quando saiu o Use Your Illusion 1 e 2. E incansavelmente tocava November Rain, Don't Cry. Não parava de tocar. Né? Então as pessoas saíam com os discos do Guns N' Roses embaixo do braço, era fita, era CD, era todo mundo andando, menos eu não curtia, eu não gostava, ligava a MTV em todos os programas da MTV, tocava Guns N' Roses, aquilo me gerou uma revolta muito grande, e eu não queria nem prestar atenção na música, só o fato de ser muito popular, aquilo já me irritava e me indignava. E eu dizia para as pessoas, vocês ficam perdendo muito tempo com Guns N' Roses, vocês ficam subestimando essa banda, né? Fez 2, 3, 4, 3 discos, e tem outras bandas que fizeram discos tão bons. Eu citava muito o Cinderella, o Long Cold Winter também, que eu achava um disco maravilhoso. Até hoje eu considero um clássico. E desde então eu criei uma raiva contra o Guns N' Roses. Os anos se passaram, né? Fiquei mais velho. Depois dos 40 anos, eu decidi dar uma nova chance para o Guns N' Roses. Né? Tinha conseguido lá uns CDs do Use Your Illusion, ouvi, mas vou tirar uma música aqui. Tirei uma música boa de um disco, tirei outra do outro, e é isso aí. Tanto é que mais adiante eu dei de presente para um amigo meu CDs. Para levar, cara, que eu não curto, não gosto, mas nunca tinha parado realmente para prestar atenção. Recentemente, fui reouvir no YouTube algumas músicas, e comecei a gostar de uma, de duas, de 5, de 6, de 8, de 10, de um disco inteiro. Fui ouvir o Use Your Illusion 1 e 2, o Appetite for Destruction eu já conhecia, comecei a gostar, mas eu sempre detestei os Use Your Illusion, parte 1 e parte 2. Me apaixonei pelas músicas, e eu sempre falei que desses discos eu tirava, eu tiro ali aquela música que fez trilha sonora para o filme do Exterminador do Futuro, e a outra música, que é do Use Your Illusion 1, da capa amarela, a única música que eu gostava, que eu ouvi, eu gostava, era Double Talking Give. Era a única música que eu gostava, que não era uma música que não tocava em lugar nenhum. Aliás, tem muita gente que não gosta dessa música. Eu acho uma música, infelizmente, muito subestimada. Uma música maravilhosa. Tem ali um dedilhado ali de música flamenca que eu acho muito legal. Enfim. Os anos se passaram, gostei tanto disso. Vou comprar um disco deles. Vou pegar, surgiu uma oportunidade, peguei o Use Your Illusion 1 em vinil. Escutei de ponta a ponta. Escutei, depois ouvi de novo, e eu vi que tinha um monte de... Eu gostei do disco inteiro. Acho que tira uma música ali que talvez eu não goste, mas de resto eu gostei de tudo.
E por incrível que pareça, eu achei vários destaques na música, justamente as músicas que eu fazia campanha, que eu odiava, que é November Rain, Don't Cry, eu simplesmente me apaixonei pelas músicas. E me apaixonei mesmo quando eu adquiri, numa oportunidade, o box do Live Era, aonde tem aqui a versão ao vivo de November Rain, aonde ela é mais estendida, ela é mais pomposa. Gostei mais ainda. Gostei mais ainda. Ela é mais longa, bem mais teatral também, e gostei mais ainda em versão ao vivo. Eu achei a música absolutamente maravilhosa. Don't Cry também. Hoje eu mudei completamente a minha opinião do Guns N' Roses. Eu acho que eu sempre gostei de Guns N' Roses. Eu acho que a única coisa na cabeça de um jovem de 88, 89 era ver uma banda de rock, né, que na época era vista como uma das bandas mais selvagens do meio do rock, ser tão popular, onde tu via as meninas, todas as meninas com um disco embaixo do braço, né? O disco que mais se via embaixo do braço era Appetite for Destruction, e esse aqui, né? Que é onde tinha as baladas. Olha, não tinha, acho que até os professores tinham esse disco embaixo do braço. É incrível, todo mundo tinha. E eu gerei uma raiva muito grande e não quis saber. Para mim, essas bandas populares demais não me interessam. Então, passado toda essa onda do final dos anos 80, início dos 90, aonde tocou essas músicas, e a maioria das pessoas hoje não suporta mais ouvir essas músicas, nem a própria banda acho que gosta dessas músicas. Eu reouvi os discos e para mim soa como se eu nunca tivesse ouvido Guns N' Roses. Simplesmente são músicas que eu redescobri, que já tem aí mais de 30 anos. Achei as músicas maravilhosas. Hoje eu tenho tanto a parte 1 como a parte 2. Eu tiro, como eu disse antigamente, eu tirava uma música de cada disco. Hoje, para escutar, que eu achava boa, tirava uma música de cada disco que eu considerava boa. Hoje é o contrário. Hoje eu tiro uma música de cada que eu acho que eu não acho que eu percebi que não era tão legal assim. De qualquer forma, não seriam músicas ruins. Tá? Então, assim, as covers que eles fizeram de Live and Let Day, de Bob Dylan também, ficou tudo maravilhoso. Né? A única coisa que eu acho desnecessária é a Don't Cry Parte 2 que eu ouvi, e a única diferença que eu vi foi nas letras. Diz que as letras são diferentes. Uma ela é mais esperançosa, e a da parte 2 ela é uma música mais melancólica e mais triste e depressiva. A diferença é só nas letras, o instrumental lá é o mesmo. Achei um pouquinho desnecessário, mas estão aí. E no final do disco 2, que tem aquela coisa meio rap ali, mas ela é tão insignificante que não atrapalha nada na obra. Então, assim, são discos que eu recomendo, são discos históricos, eu fiquei impressionado com a grandeza do disco, os caras lançarem 2 discos maravilhosos. A quantidade de músicas boas que tem aqui é impressionante. Discordo hoje, da qual eu também acompanhava, dizia que se tu pegar juntar os dois, tu tira um disco mega clássico. Hoje eu discordo, porque eu acho que os dois são baitas discos e se tiraria muito pouco deles, né? Eu acho que eles têm que se manter parte 1, parte 2, porque eles são maravilhosos mesmo. Tanto é que eu cheguei ao ponto de ter o box. Imagina, jamais imaginei que eu teria um box do Guns N' Roses. Se eu voltasse hoje, há 35 anos, 40 anos atrás, e dissesse, cara, não fale essas coisas do Guns N' Roses, que lá no futuro tu vai escutar incansavelmente, eu provavelmente ia botar eu mesmo para correr. Entende? Tanto é que eu estou aqui fantasiado com uma versão bem mequetrefe do Axl Rose, em homenagem ao Axl Rose, ao Guns N' Roses.
Então são bandas, é uma banda que eu recomendo. Todos os discos, tirando o Chinês Democracy, que eu acho uma bosta de disco, mas tirando esse, o de covers, é um bom disco de covers. Esse aqui também é um baita disco. Por incrível que pareça, eu não tenho ainda o mais famoso, que é o Appetite for Destruction, que eu não tenho ainda em vinil. Tem em CD só. Em vinil ainda não tem. E os mega clássicos, parte 1 e parte 2 do Use Your Illusion. São discos que eu agora consigo entender a grandiosidade, por que eles ficaram tão famosos, né? Entendo por que se tornaram uma das bandas mais conhecidas do meio do rock and roll. É merecido, né? Porque a criatividade que tem desses discos aqui eu achei enorme. Eles lançarem 2 discos com esse potencial juntos, assim, isso é para poucas bandas conseguiram fazer isso, né? Infelizmente, foi o único trabalho decente deles. Depois disso não teve mais nada, brigaram e terminou a banda. Mas aqui eu só vim dar minha breve história do meu motivo de ódio e amor ao Guns N' Roses, de uma banda, o que mostra que muita coisa que hoje a gente detesta, não curte, acha ruim, né? De certa forma, tu acredita que aquilo ali tem qualidade, tem suas qualidades, mas não se encaixa no teu gosto, não gosta. Não significa que um dia possa vir a gostar. Acho que o Guns N' Roses, no meu caso, me mostrou isso. Uma banda que eu detestava, fazia campanhas na escola, fazia campanhas onde eu ia contra o Guns N' Roses, e hoje eu estou aqui gastando dinheiro com eles. Então esse aqui finalizando, né, mais um vídeo do canal Lobo na Escuta. Espero que vocês tenham gostado dessa mini história de ódio e amor ao Guns N' Roses, né? Qualquer coisa assim, tem embaixo a banda, caso tenha acontecido na vida de vocês, uma história parecida de ódio e amor, ponho aqui embaixo para a gente ficar sabendo quais bandas foram. Um bom final de semana, fiquem com Deus e muito rock and roll.